Então, continuando, pessoal, esse aqui é o quarto vídeo mostrando as novidades do LumiKit Show 3.0. No vídeo anterior eu mostrei um pouquinho como é que era a parte de atribuir grupos para os aparelhos de iluminação lá na configuração do Show. E agora nesse vídeo aqui a gente vai mais a fundo, vai falar sobre o Wizard. Vou falar um pouquinho sobre o funcionamento básico do Wizard, qual que é a ideia que está por trás. Depois falar um pouquinho sobre o Wizard que controla dimmer e o Wizard que controla a cor. Nessa versão 3.0 só tem 3 tipos diferentes de Wizard, que é para dimmer, cor e para fazer movimento pan e tilt. Eu comecei com esses porque esses são os mais complicados de fazer, principalmente o de pan e tilt. Provavelmente nas próximas versões aí 3.1, 3.2, 4 vai ter o Wizard para mais parâmetros dos aparelhos, mas com esses 3 o Wizard já dá para fazer muita coisa. E eu acredito que o Wizard junto com o gerador de imagens para LED são os principais diferenciais dessa versão do LumiKit. Então vamos começar, vou explicar o que é o Wizard. Antes de mais nada, um conceito importante que tem no Wizard é que ele trabalha por grupos. Então são até 10 grupos, os aparelhos podem ser divididos nesses 10 grupos. E o que seria um grupo de aparelhos? Então aqui tem um pequeno exemplo para vocês entenderem qual é a ideia da divisão por grupos. Eu tenho uma trave com 4 movings em cima e 4 movings no chão. E qual é a ideia quando eu estou criando cenas? De repente eu quero criar um movimento aqui em cima, nesses movings, e outro movimento aqui embaixo. Dificilmente eu crio uma cena que só esse moving aqui tem um movimento diferente desse ou desse. Então a ideia dos grupos é isso mesmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo, na parte superior eu vou pegar esses 4 movings aqui e vou agrupar eles. Esses grupos, como eu falei, vai de 1 a 10. Então, por exemplo, eu poderia agrupar isso aqui no grupo 1, e os movings que estão aqui no chão poderia ser o meu grupo 2. Eventualmente, esse sistema aqui podia ser bem maior, podia ter uma pista X aqui no meio, então os movings que estão nessa pista X seriam o grupo 3, poderia de repente ter vários LEDs aqui do lado, esses LEDs poderiam ser o grupo 4, poderia ter uma iluminação cênica ao redor, que seria o grupo 5. Então essa é a ideia. De repente são os aparelhos que são do mesmo tipo ou que estão na mesma posição, mesmo local, isso forma um grupo. Vou mostrar um pouquinho mais na prática dentro do próprio LumiKit Show. Bom, eu preparei aqui uma demonstração muito simples, mas só para vocês começarem a entender o conceito. Tem 4 par LEDs aqui, estão ligados no software aqui via uma interface LumiKit Wi-Fi. Vou configurar esses par LED bem rápido aqui dentro do sistema, mas já vou adiantar para vocês. Esse aqui está no endereço 1, esse aqui está no 11, endereço 21 e endereço 31. E nesse momento eu não vou usar aqui o gerador de imagens de LED, porque eu quero mostrar apenas o Wizard. Então eu vou pegar e vou desligar essa parte aqui para ter mais espaço também na tela. Vou configurar isso aqui rapidinho. Um novo aparelho, está no canal 1. Eu já conheço esse par LED aqui de cor, eu já sei os canais dele, de tanto usar para fazer teste. Basicamente é isso aí. E esse aparelho aqui, vou botar com 10 canais DMX. Então eu tenho o primeiro aqui, vou duplicar ele rapidinho, vou endereçar, já está pronto, já está no endereço 1, 11, 21, 31, tudo certo já. E aqui a gente tem a coluna grupo. Vou fazer o seguinte, vou botar esses dois LEDs aqui, o LED 1 e o LED 2, no grupo 1, e o LED 3 e o LED 4 no grupo 2. Confirmei. Aqui estão os LEDs. E uma coisa importante, como eu defini um grupo lá no Show, já aparece o botão Wiz aqui para mim, do Wizard.
Aqui no meio eu tenho os dois grupos. Uma coisa que eu esqueci, eu posso dar um nome aqui. Eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior, mas só para ficar bem claro, aqui no canto tem um botão nome dos grupos. Então eu posso botar aqui LED 1 e 2, LED 3 e 4. Pronto. Aqui agora está aparecendo o nome dos grupos também. E daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é esse solo e o que é esse master. O próprio software já identificou que esse aparelho aqui, eu posso usar o Wizard para fazer o dimmer dele e para fazer a cor dele. Então eu vou fazer um teste. Eu vou clicar numa cor aqui. Isso aqui já vem pré-definido no software, mas você pode alterar isso facilmente. Vou clicar, por exemplo, no magenta. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o dimmer desse par LED ainda está fechado. Eu posso simplesmente pegar e abrir ele por aqui. Bom, aqui já deu para ver. Vou diminuir um pouquinho o dimmer aqui para não ofuscar muito a câmera que eu estou usando. Eu já consigo ver aqui o resultado. O LED 1 e o 2 já acenderam. Vou aqui no outro grupo. Vou abrir o dimmer. Vou escolher alguma outra cor. Escolhi esse RGBY aqui. E aí, se vocês observarem, ele já está piscando. Está piscando entre... Isso aqui é o amarelo. Na câmera não dá para ver muito bem, mas é o vermelho, o azul e o amarelo. Então, se vocês observarem, com alguns poucos cliques eu já consegui criar alguma coisa aqui, já fazer uma cena. Eu já poderia, por exemplo, gravar isso aqui na letra A e depois ir chamando conforme eu preciso dessa cena. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais a fundo. Eu vou desligar o grupo 3 e 4 aqui. Eu posso simplesmente fechar o dimmer aqui. Mas para desligar, eu posso escolher a opção off aqui. Clico no mais e clico no off. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês agora. Voltar aqui para o grupo 1 e 2 e falar aqui sobre o Wizard de cor e mostrar o que é essa estrutura aqui, esses botões todos. Então basicamente aqui a gente tem 7 botões com pré-definições. Essas pré-definições você pode criar para ficar mais fácil de chamar quando precisar de alguma coisa, alguma configuração. Pode observar que isso tem para cor, tem para o dimmer, e mais para frente a gente vai ver o pan e o tilt, é o mesmo formato aqui. Aqui atrás a gente tem alguns botões extras, esses 3 botões aqui extras, e aí tem esse botão aqui EF, que é para fazer a configuração do efeito. Eu vou clicar nesse botão EF agora para a gente dar uma olhadinha o que a gente tem aqui. Então basicamente aqui a gente está editando os parâmetros desse efeito aqui. Qual que é o efeito? O efeito que está no grupo 1, aparece aqui em cima também, que é o LED 1 e o 2, são esses dois aqui. Então, qual que é o efeito que está configurado aqui? Basicamente, eu tenho uma lista de cores disponível no sistema e uma lista de cores que estão sendo aplicadas aqui agora no efeito. Eu vou tirar essa cor aqui fora. Pode ver que já apagou aqui o par LED. Vou adicionar uma outra cor. Dou um duplo clique, por exemplo, vou adicionar o vermelho aqui. Já acendeu o vermelho nesses dois par LED aqui que fazem parte desse grupo 1, do primeiro grupo. Posso pegar agora simplesmente e adicionar mais uma cor no meio. O que o software está entendendo? O que o Wizard está fazendo? Ele está pegando o que está nessa lista aqui. Como tem mais de uma cor, ele começa a piscar as duas cores, a alternar entre as cores. Certo? O tempo é definido aqui em cima. Quero, por exemplo, 1 segundo aqui. Então agora ele está fazendo de 1 em 1 segundo. Se eu quisesse adicionar mais uma cor, por exemplo, azul, só adiciono na lista. Então, ó, azul, vermelho, verde. Está fazendo a sequência.
Posso trocar a ordem das cores se eu precisar com esses botões aqui acima e abaixo. E aqui, coisa que eu mostrei no vídeo anterior, se esse par LED aqui tivesse com o branco ou o âmbar configurado, só que esse aqui é um par LED bem simples, ele não tem branco e âmbar, essas cores estariam sendo usadas no Wizard nesse momento. Se não quiser usar o branco e o âmbar, simplesmente só desligar aqui. E aqui embaixo a gente tem mais alguns parâmetros. Um deles é alternar entre as cores. Eu vou botar um número aqui, vamos ver o que acontece. Então, pedir para pular uma cor. O que o software está fazendo? Está pegando a primeira cor para o primeiro par LED e a segunda cor para o segundo par LED. Aí vem mais um ciclo, ele pega a segunda cor para o primeiro par LED e a terceira cor para o segundo par LED. E assim por diante, vai criando essa sequência desse jeito. Posso botar 2 aqui, mas não vai dar muito efeito agora, porque na verdade eu só tenho 2 par LED aqui. Então não vai fazer muita diferença. Eu vou mostrar depois, quando eu estiver no master, quando eu estiver com os dois grupos, trabalhando com os dois grupos. Bom, agora na verdade eu estou pedindo para fazer uma troca de cor sem fazer uma transição, sem fazer o fade. Eu posso ligar aqui no meio. Então, você pode ver aqui, ó, ele faz está fazendo a transição, a troca mais suave da cor. Posso aumentar mais o tempo aqui. Vou botar 2 segundos. Eu também posso definir, por exemplo, eu quero que troque de 2 em 2 segundos a cor, só que eu quero que a transição demore 500 milissegundos. Então fica desse jeito. Vê que o Wizard ele pega, faz a troca da cor em meio segundo, aquela transição, e a cor fica por mais 1,5 segundos parado no que já estava. E aqui tem uma opção ainda, espelhamento, com 2 par LED não vai dar para ver, nem com 4. Isso aqui é quando você tem muito par LED, por exemplo, tem uns 20, então ele começa a fazer a cor que está no começo, é a cor que vai estar no fim também. Ele vai usando essa cor e vai espelhar. Ele vai pegar metade das máquinas, vamos supor, metade dos aparelhos, vamos supor que você tem 20 par LED, então ele vai dividir em 10. Vai pegar 10 de um lado e 10 do outro e vai botar as mesmas cores. Então dá um efeito muito bonito aí quando tem mais par LED, mais do que um. Uma coisa importante para lembrar é assim, eu estou agora nesse LED 1 e LED 2 alternando as cores com o Wizard. Só para fechar aqui, a velocidade eu posso alterar por aqui também. Eu quero um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento. E só para fechar aqui, o que acontece se eu vier agora aqui em editar, pegar o LED 1 e o 2 e alterar a cor dele. Não acontece nada, porque quem está controlando esses canais agora é o Wizard. Então, eu vou deixar marcado aqui um roxo, por exemplo. E se eu quiser ter o controle disso aqui de novo, eu vou ter que vir aqui no Wizard e vou ter que desligar esse Wizard. Como é que faz? Escolhe aqui o grupo 1, e desliga aqui no Off. Desliguei. O que acontece? Eu consigo ter agora o controle manual de novo do que eu estava dos 2 par LEDs, no caso. Vamos voltar de novo aqui no Wizard. Vou fazer de novo uma troca de cor aqui. Vamos voltar aqui para dentro nas configurações dos parâmetros. Observa que aqui, ó, essas 5 pré-definições aqui, presets, são os que aparecem nos botões aqui. Eu vou criar rapidamente alguns outros aqui. Por exemplo, botar um verde aqui com amarelo. Vou gravar. Vou adicionar um azul com âmbar. O âmbar não ficou muito legal.
com magenta. Vou colocar para alternar agora, ficar mais colorido. Vou salvar um novo aqui. Uma coisa, vocês podem gravar em cima dos presets que já tem ou salvar um novo. Para salvar em cima do que já tem, simplesmente salvar. E se eu quero gravar um novo, no caso eu quero fazer esse GYBM. Então eu tenho o GYBM aqui. Vê que o ícone aqui ele fica também com as cores que eu selecionei aqui. Só as 4 primeiras cores. Se eu encher a lista aqui de várias cores, não vai... só as primeiras 4 cores vão ser exibidas. Vou botar um verde azul aqui. E eu vou botar algumas cores fixas que eu não tinha, por exemplo, o próprio azul. Quando eu gravo eu dou um nome, tá? Também não expliquei isso, mas acho que ficou subentendido. Vou adicionar também um ciano. Bom, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores pré-definidas aqui. Aqui tem um aviso que os primeiros 7 vão ser mostrados nesses botões aqui. E uma coisa que eu quero deixar bem claro agora observa que no Master, eu tenho Master aqui em cima, eu tenho as cores e eu tenho aqui no grupo, estou com esse primeiro grupo. Vou confirmar agora e olha o que acontece. As cores são compartilhadas entre os grupos, certo? Então, inclusive, se eu vier aqui alterar o branco para alguma outra cor, vai alterar no master também. Então, é importante ter isso em mente, tá? Os outros estão aqui dentro. Quero o azul. Então, vou fazer um show, vou fazer uma coisa, vou começar a editar as cenas. Define a paleta de cores que vai ser usada aqui e coloca as que mais vão ser usadas no começo. Claro que depois dá para alterar. Por exemplo, vou pegar o magenta aqui, vou passar ele lá para baixo. Eu não vou mais usar o magenta agora nas próximas cenas. Então, o magenta sumiu, ele está aqui dentro do menuzinho mais, certo? E aí, para finalizar, aqui eu tenho esses 3 botões. Esses 3 botões simplesmente são os acessos rápidos. Vamos imaginar aqui, eu estava com esse verde e amarelo. Se eu clicar no Alt, ele vai alternar as cores. O que aconteceu aqui? Simplesmente veio aqui no parâmetro e botou alternar entre as cores 1. 0 tá igual de novo, eu vou clicar aqui, passou para 1 lá dentro. Clico de novo, vai passar para 0 de novo. Ligo o Fade, vai fazer a troca de cor, vai fazer a transição. E o Mirror aqui é o espelhamento, que com 2 aqui eu não tenho muito como mostrar agora nesse momento. Tudo isso aqui feito, posso vir aqui e gravar nessa letra A, por exemplo, na letra S, ou gravar em qualquer uma dessas cenas, em qualquer uma das páginas. Então esse foi o wizard de cor. É um wizard relativamente simples. E basicamente ele trabalha com essa troca de cor aqui. Quando eu estiver falando do Wizard Pan e Tilt, eu vou estar com um 3D aqui, com Moving Heads, e aí vai ser mais fácil para mostrar para vocês que esse Wizard aqui ele funciona para Moving também. Na verdade, vai funcionar para Moving, para Scan, para qualquer coisa que for RGB ou que tiver as cores definidas naquela tabela. Então, na verdade, o Wizard ele encontra as cores também pela tabela definida lá na configuração do show. Vou falar um pouquinho agora do Wizard do Dimmer aqui. Antes, vocês viram que eu abri aqui esse fader e o Parled já respondeu. Vou botar aqui no máximo, por exemplo. Ou vou botar no mínimo, vou colocar uma cor fixa aqui para ser mais fácil de mostrar alguns efeitos que tem aqui. E um deles é um liga-desliga.
Observa que aqui também tem a mesma tela de editar parâmetros, como tinha nas cores, só que essa tela aqui do dimmer, ela é um pouquinho mais simples, ela não tem tanta coisa que nem tinha na outra, na de cores. Então eu tenho aqui um liga-desliga, está piscando aqui, a câmera não está vendo muito bem, eu vou diminuir para ficar um pouquinho mais, isso, diminuir o dimmer aqui. Da mesma forma como tinha nas cores, tem o tempo, quero deixar mais rápido, quero deixar mais devagar. Seguindo a mesma ideia das cores, eu tenho uma opção aqui para alternar. Então ele fica alternando. Tem uma opção aqui, aleatório e sequência. Como a gente está só com dois, não vai fazer diferença. Eu vou mostrar depois no Master. E também o espelhamento não vai fazer muita diferença. O que tem aqui ainda é um efeito senoidal. O que acontece? Ele fica... devagarzinho ele aumenta e diminui. Quando tem muito par LED ou muito moving, fica como se fosse uma ondinha de luz assim. Fica um efeito bem legal também. Da mesma forma como tinha no Wizard de cor, a gente tem uma lista aqui com presets. Isso aqui também vai ter lá no Pan e Tilt. Eu nem vou mais explicar essa lista aqui para vocês, que eu acho que já está bem claro o que é. Posso adicionar um novo, aí eu dou um nome. A diferença desse aqui para cor é que ele não tem nenhuma figurinha. Então tem que dar um nome que você vai saber mais ou menos o que é. Então, por exemplo, o preset 100 aqui colocou em 100% o dimmer dos par LED. O on-off, da mesma forma, vai ficar piscando. E aqui o senoidal. Então já tem esses presets prontos aqui. Quero desligar, preciso controlar o dimmer manualmente, venho aqui, clico no off, desliguei o dimmer. Clico no 100 aqui, quero o preset para ficar em 100%, já está aqui em 100%. Da mesma forma como na cor, aqui eu tenho 3 botões também, fazer alternar entre as cores, on-off. Isso aqui simplesmente só vai habilitar os efeitos que estão aqui dentro. É um atalho rápido para poder chegar nessa janelinha aqui. Bom, isso aqui eu estou fazendo no primeiro grupo. O segundo grupo eu acabei não usando muito nesse exemplo, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou ligar ele para ficar no on-off, piscando, ou melhor, vou deixar em 100% e vou colocar uma cor. Aqui vocês conseguem ver já o resultado, como está. Só que, o que acontece? Em alguns momentos, vamos supor que eu tenho 10 grupos aqui. Para eu entrar em um grupo e fazer, pode ser que dê bastante trabalho. Ainda mais, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 10 grupos, tenho muito equipamento aí, sei lá, uns 100 aparelhos DMX, e eu quero deixar tudo instantaneamente no vermelho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e entrar em cada grupo e passar aqui a dizer que a cor vem do master. Então o dimmer ele continua vindo aqui desse wizard aqui. Só que a cor aqui agora ela vem do master. Só que se vocês observarem é só esse grupo 2 aqui que está vindo do master. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse grupo 1. Então agora eu escolho alguma cor aqui no lado do master, no wizard de cor do master. Então os dois vão estar com a mesma cor. O que está acontecendo aqui? Por que está piscando? Porque o dimmer ainda está no solo, ou seja, cada grupo está com um dimmer diferente ainda. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em All Master, todo mundo vai pegar o dimmer e a cor do master. Como é que funciona? Vou abrir aqui, ó. Todo mundo está junto. Então isso aqui é uma facilidade muito grande, como eu falei, estou com muitos aparelhos DMX, muita coisa, simplesmente clico no All Master e faço toda a configuração aqui, tanto para o dimmer
todo mundo fica com a mesma cor ou a cor fica sincronizada, fazendo efeitos, alternando. E da mesma forma os movimentos de pan e tilt. Aqui não tem ainda o pan e tilt porque eu não é o objetivo agora. O pan e tilt eu vou mostrar num outro vídeo porque ele é um pouco mais complexo. Mas essa é a ideia do master e do solo. Quero passar todo mundo para o seu individual aqui, clico aqui. Todo mundo volta agora para as configurações que estava anteriormente. E uma coisa bem legal aqui, nos efeitos do lado do master, é que eu poderia, por exemplo, fazer um liga-desliga agora. Deixa eu deixar o dimmer bem fraquinho para a câmera conseguir pegar. Então eu estou fazendo um liga-desliga. E aqui sim, como eu tenho agora 4 aparelhos, eu consigo ver alguns outros efeitos. Estou alternando, quero fazer uma sequência. Deixa eu diminuir um pouquinho o tempo para ficar mais... Então o que acontece? Eu juntei os dois grupos, a partir do momento que eu falei que vem do master, e aí ele começa a montar as cenas, aí ele começa a fazer os efeitos de acordo com o que eu seleciono aqui para todos os grupos que estão no master. E aqui eu tenho uma opção ainda, se eu quiser considerar que aquele grupo inteiro é só um aparelho, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Eu vou marcar isso aqui. Ele vai considerar que esse aqui seria o primeiro aparelho e esse aqui o segundo aparelho. Aí ele está aplicando esse efeito aqui no dimmer, acendendo um grupo inteiro de uma vez e acendendo outro grupo de outra vez. Para finalizar, já falei do master, falei do dimmer, falei das cores, falei dos grupos. Aquela opção, usar grupo com o aparelho, também tem aqui para as cores e também vai ter lá no wizard do pan e do tilt. Lembrando que isso aqui vai ser só se o wizard for o master. Tá certo, pessoal? Próximo vídeo eu vou falar do pan e do tilt. Obrigado.